Olá pessoal, nesta aula a gente vai falar um pouco sobre formas normais, que é um jeito especial de escrever as gramáticas e que garante algumas propriedades interessantes. Tem a parte teórica, ou seja, as propriedades teóricas importantes para algumas provas aí que são usadas, mas também tem um conteúdo prático interessante que é como você deixar a sua gramática um pouco mais limpa, um pouco mais otimizada. Nesta aula vamos seguir as seguintes referências bibliográficas. No livro do Hopcroft, o conteúdo está coberto no capítulo 7, seção 7.1, e o mesmo conteúdo no livro do Cipse, no capítulo 2, seção 2.1. Bom, nessa aula a gente está falando de como escrever gramáticas, como que você pode fazer uma escrita de uma forma um pouco mais prática, né? E a gente vem usando até agora a notação tradicional, né? Que então é uma setinha, a cabeça, a setinha e o corpo, né? E eu posso até colocar a barra aqui para representar duas regras com a mesma cabeça. Tá? Esse formato de você escrever gramáticas foi desenvolvido, né, e nomeado BNF, ou Backus-Naur Form, que é uma forma de você escrever gramáticas e que fica mais visível, né? Então foi desenvolvido por esses autores aí. Tá? Existe, na época, isso foi criado para facilitar a escrita do compilador do ALGOL, que é uma linguagem lá desenvolvida nos primórdios da computação, né? Uma das primeiras linguagens de alto nível que foram especificadas assim, em grande escala, né? E ela foi desenvolvida baseada na BNF. Então, ao invés de fazer o compilador à mão, que é como era feito antigamente, por exemplo, os primeiros compiladores do Fortran foram feitos à mão, né? Então eles eram construídos à mão. Aí com o ALGOL veio a ideia de ter um formato mais padronizado, um jeito mais alto nível para você especificar a linguagem. E esse foi a BNF. Na época foi definida uma notação diferente, né? Então não era tão conceitual. Então eu tinha assim o símbolo, dois pontos igual, e aí eu tenho a expressão ou o corpo da regra. Tá? Que é a mesma coisa que a notação teórica, né? Só que de um formato mais digitável. Então aqui eu consigo digitar esses caracteres aqui, né? Então aqui a setinha não dá para digitar, não tem no teclado, né? Agora dois pontos igual dá para digitar. Então, por uma questão prática, essa é a notação que é usada em alguns programas geradores e analisadores, como por exemplo o IAC, né, que é um gerador famoso aí. Tá? Bom, com a necessidade prática, né, de você fazer a escrita de gramáticas de um jeito um pouco mais produtivo, então as pessoas também pensaram em outras formas. Por exemplo, se eu tenho uma construção assim, ó, L leva L, A ou A. Isso é uma repetição, na verdade, é uma lista de As, uma ou mais vezes. Eu posso escrever, por exemplo, assim, ó, entre chaves. Onde essa chaves é um símbolo especial que representa a repetição. Tá? No IAC, né? O IAC funciona assim. Eu poderia escrever também assim, ó, L, A mais, ou, melhor dizendo, né? Já que eu estou seguindo a notação prática, né? Então eu vou mostrar já de verdade aqui. Então, L, A mais e um ponto e vírgula. O mais significa repetição uma ou mais vezes, tá? Que é o que está representado aqui, né? Então, se eu estiver representando desse jeito, eu consigo reconhecer uma ou mais As. Tá? Isso é um pouco emprestado aí das expressões regulares. E esse formato aqui, por exemplo, é usado pelo Antler, que é um outro gerador de analisadores, tá? Esse aqui seria mais ou menos o formato do IAC. Esse aqui seria o formato do Antler. Na verdade, do IAC teria que ser o dois pontos igual aqui, tá? Então, essas notações estendidas facilitam a escrita de gramática. Se eu tiver, por exemplo, o L, LA ou vazio, né? No Antler eu poderia escrever assim, ó, L, dois pontos, A, estrela, que é uma repetição 0 ou mais vezes. Se eu tiver o L leva a ou vazio, eu posso escrever L, dois pontos, A, interrogação. Tá? Esse é o formato do Antler. Tá? Inclusive o ponto e vírgula no final é exigido pelo Antler. Que é exatamente o que significa aqui, é o que está representado aqui, né? Eu posso ter o A ou eu posso não ter. Então o A é opcional, interrogação é ela, a expressão regular, e também a noção de ser opcional. Tá? E dá para a gente agrupar as regras, né? Se eu tiver, por exemplo, A leva a, B, C, onde o C pode ser o C ou vazio. Eu poderia fazer isso aqui agrupando, né? Então, ao invés de colocar uma nova regra aqui, poderia fazer assim, ó, A leva A, B, C ou vazio.
E se eu quiser usar a notação completa do ANTRA, né, uma notação estendida, eu posso fazer assim, ó, A, B, C, interrogação. Certo? Então, isso eu consigo fazer com as notações práticas, com a notação estendida. Tá? Que é chamado de eBNF. Tá? O E de extended, ou de estendido. Tá? Então, quando eu falo BNF, é o formato puro, que seria o formato que a gente viu aqui na parte teórica da disciplina. Né? Então, eu tenho lá cabeça, setinha, corpo, no máximo uma barrinha aqui para representar duas regras na mesma cabeça. Então, esse é o BNF. Quando eu falo eBNF, eu estou querendo dizer que eu tenho suporte para interrogação, para asterisco, para interrogação, para chave, se você estiver usando o IAC. Tem também o colchete, que é opcional. Tem o parênteses, né, que eu coloquei aqui. Então, tudo isso faz parte do eBNF, que é uma notação estendida. Mas essa aula, na verdade, é mais sobre forma normal. Tá? O que é uma forma normal para escrever gramáticas livres de contexto? Um exemplo é esse aqui. Ó. Então, eu tenho uma regra. S leva a ABC. Significa que eu posso trocar o S pelo ABC, né, em uma derivação. E se eu reescrever desse jeito aqui, ó, S leva a B, onde B é um não terminal. B leva a BC, onde C é um não terminal. E o C leva ao C sozinho. É a mesma coisa, o significado é o mesmo. Na hora de fazer a derivação, eu vou ter que fazer mais substituições, obviamente. Mas eu escrevi de um certo jeito que tem uma propriedade de uniformidade aqui, onde cada passo de derivação introduz somente um terminal. Aqui eu introduzo o A, aqui eu introduzo o B e aqui eu introduzo o C. Tá? Então, é uma propriedade que tem valor, nesse caso aqui, teórico para algumas provas. Tá? Então, isso aqui é chamado de forma normal. Tá? Então, ele tem uma certa utilidade teórica. A gente vai ver duas formas normais aqui. Tá? Essa aqui, particularmente, né, é a forma normal de Gray-Bach, certo? E tem uma outra forma normal que a gente vai ver, que é a forma normal de Chomsky, que foi um dos linguistas, né, que primeiro trabalhou com linguagem livre de contexto, com esses conceitos. Tá? A gente vai começar por essa aqui. Na verdade, ela é mais prática, porque além de ter o valor teórico, tem aí algumas otimizações, algumas simplificações da gramática. E a de Gray-Bach a gente só vai falar rapidamente, porque ela é mais teórica. Tá? Então, vamos falar da CNF, ou Forma Normal de Chomsky, que é um jeito de escrever gramáticas onde todas as produções está em dois jeitos possíveis. Tá? Em um dos dois jeitos possíveis. Um deles é assim, não terminal leva a não terminal, não terminal. Certo? Então, três variáveis, três não terminais aqui em sequência. Ou eu tenho a regra do tipo não terminal leva a terminal. Certo? Só tem dois jeitos de ter uma produção na CNF. Ou é desse jeito aqui, ou é desse jeito aqui. Se não tiver nenhum desses dois, eu tenho que transformar a minha gramática para ficar desse jeito aqui. Tá? Tem as propriedades teóricas, que eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas tem as propriedades práticas para isso aqui. Certo? E toda a gramática ela é conversível para CNF. Dá para você, através de um algoritmo, transformar uma gramática livre de contexto qualquer para uma gramática na CNF. Tá? Isso é feito através de 3 passos. Primeiro, eliminar símbolos inúteis. E aqui está o primeiro conteúdo prático dessa forma normal, que a minha gramática não tem símbolos que não produzem nada, tá? Ou que nunca chegam nele, né? Segundo, eliminar produções vazias, que são a produção do tipo A leva a epsilon, né? Então, eu não quero ter essas produções também. Também tem um conteúdo prático interessante, porque significa que você pode simplificar o processo de implementação, porque você não tem que, na verdade, analisar as regras que podem ser resumidas a vazio. Tá? Isso dá uma complicaçãozinha na implementação. Então, a gente pode eliminar isso. E eliminar produções unitárias. Que são produções do tipo x leva a y, onde ambos são variáveis. Tá? Que na verdade é a mesma coisa que trocar 6 por meia dúzia, né? Porque se o x é uma variável, eu troquei por outra variável, somente isso
Simplesmente eu estou trocando um passo de derivação por outro que não acrescentou nada na minha forma sentencial. Não estou colocando uma cadeia, não estou contribuindo para a cadeia. Tá? Então, trocar uma variável por outra não serve para nada. Então, também tem um aspecto prático aí nesse processo. Tá? Se você fizer esses 3 passos, tá? Você tem aí o seu ganho prático. Além disso, você vai, depois que você fizer isso daqui, partir para esse formato aqui, que daí tem a parte teórica, tem a vantagem teórica somente. Tá? Mas a gente vai ver então as duas etapas. Primeiro como a gente faz isso, depois como a gente transforma para isso daqui. Certo? Bom, aqui está a definição do que são... Deixa eu chegar lá. O que são os símbolos inúteis. Tá? Que é o primeiro passo aqui da transformação. Aqui dizendo formalmente o seguinte: um símbolo x é útil para uma gramática G se existe alguma derivação da forma S leva a alfa x beta e aí eu levo até o W, onde o W está em T estrela. Certo? Então o x ele é útil se ele aparece na derivação que produz, no final das contas, uma cadeia que pertence à linguagem. Certo? Então essa é a ideia de ser útil. Ele participa ativamente na geração das cadeias. E, informalmente, a gente pode dividir a propriedade de utilidade de um símbolo se ele é gerador ou alcançável. Tá? Ele é gerador se ele consegue derivar algum W para alguma cadeia de terminais. E ele é alcançável se ele dá para ser derivado a partir do símbolo inicial. Ou seja, se ele faz parte de alguma forma sentencial. Tá? Então, basta você analisar. Se ele é gerador e alcançável, então ele é útil. Se não, ele é inútil. E aí, se ele é inútil, eu posso remover o símbolo da gramática, que não vai ter problema nenhum. Certo? Então, essa é mais ou menos a ideia. Só para exemplificar aqui, vamos falar o seguinte. Eu tenho aqui a gramática S leva a B ou A, onde o A leva a Bzinho. Bom, a gente pode tentar achar quais são os símbolos inúteis aqui, mas para isso é mais fácil procurar os úteis primeiro. Então vamos procurar quem são os geradores, ou seja, um símbolo que eu consigo derivar terminais com eles. Tá? Nesse caso aqui, ó, o B não é gerador. Por quê? Porque o B não gera ninguém, ele não dá para derivar nenhuma cadeia, nenhum símbolo terminal a partir dele. Na verdade, ele nem aparece como elemento, aqui, como variável em cabeça de regra. Tá? Então ele é um símbolo que não é gerador. Eu poderia remover o B aqui na boa, não ia ter problema nenhum. Tá? Então esse aqui é um exemplo de um símbolo não gerador. Beleza. Então a gente pode fazer a transformação e eliminar o B. Então isso ficaria assim, ó, S leva a A, ou Azinho. Desculpa. Eu vou remover o símbolo inútil, então eu removo toda a produção dele. Tá? Então não vai ter mais a produção AB. Vai ficar só S leva a Azinho. Certo? Então, o que eu fiz? Apaguei o símbolo inútil e todo o seu corpo junto, toda a sua regra junto. Tá? Sobraram essas duas regras aqui. E aí eu vou ter nessa outra gramática, que na verdade é equivalente à primeira, porque o B era inútil, eu tenho que o símbolo A e por sequência o Bzinho são inalcançáveis, porque não dá para derivar eles a partir do S. O S é o símbolo inicial, eu consigo derivar o Azinho, mas não consigo derivar o Azão e nem o B. Portanto, esses dois símbolos aqui são inalcançáveis. E isso é equivalente, na minha gramática, a transformar isso em S leva a Azinho. Tá? Então, essa gramática aqui, ela se transforma e ela é equivalente a essa daqui. Tá? Por quê? Porque tinha símbolos inúteis ali no meio, na hora de fazer a análise de quem é gerador e quem que não é. Certo? Bom, vamos ver então os algoritmos para calcular os símbolos geradores e alcançáveis. E são algoritmos bem simples, tá? Para calcular os símbolos geradores, a gente vai começando dos terminais, que a gente sabe que eles são geradores, porque eles geram a si próprios. Tá? Então, todo símbolo terminal é gerador. Aí você vai em um processo indutivo, para todas as produções A leva a alfa, onde todo mundo do alfa já é gerador, então eu concluo que a cabeça, ou seja, o A, é gerador também. Tá? Então, vou marcando os terminais como geradores, e assim que eu completar um corpo de regra com todo mundo sendo gerador, eu marco a cabeça como geradora também. Tá? E uma observação aí, o epsilon vale como um gerador também, então ele entra na regra. E para calcular os símbolos alcançáveis, a gente faz o contrário. A gente começa pelo S, que é sem dúvida alcançável, porque ele é o símbolo inicial, então dá para alcançar ele a partir do símbolo inicial. Né? E aí você vai marcando, sabendo que a cabeça é alcançável, você marca os corpos
os símbolos dos corpos como alcançáveis também. Tá? E aí você vai descobrindo os seus símbolos alcançáveis. Vamos ver um exemplo. Como é simples. Tá? Então tem aqui essa gramática, né, que tem algumas produções. Eu vou marcar aqui em verde os nossos símbolos geradores primeiro. Tá? Vou colocar aqui num conjunto. Como eu falei, a gente começa pelos terminais. Então eu sei que o A é gerador, e eu sei que o A é gerador e o B é gerador. Então todos os nossos terminais são geradores aqui. Aí eu vou procurar, estou pintando aqui em verde, todos os corpos de regra que estão inteiramente pintados de verde. No caso aqui eu tenho esse, que está inteirinho pintado de verde. Portanto, a cabeça também vira sendo gerador. Tá? Então o A entra como símbolo gerador aqui nosso, e eu vou pintar toda a ocorrência de A. Aparece no corpo da regra aqui, como gerador também. Aqui eu tenho outro corpo completamente pintado. Tá? Então, o C vai ser gerador também. Vou pintar toda a ocorrência do C aqui. Aí apareceu outro corpo de regra completamente pintado. Então, eu vou marcar a cabeça como gerador. Então, o S também é gerador. Certo? E acabou. Né? Se eu for olhar aqui os corpos de regras, né? Esse aqui não está inteiramente pintado, então eu não vou analisar. Esse aqui não está inteiramente pintado, então eu não vou concluir nada. Esse aqui também não, esse aqui também não. Tá? Então o processo é, você vai pintando a partir dos terminais, até uma hora que você chega e você pinta todo mundo que dá para pintar, baseado nessa regra, né? Ou seja, pintou todo o corpo, então a cabeça também vira gerador. Certo? Então para achar os geradores são esses. Bom, a gente pode direto, né, apagar as produções que têm os símbolos não geradores. Certo? Por quê? Porque eles com certeza não estão contribuindo para a gramática. Então, quais são as regras aqui que têm símbolos não geradores por meio? Essa posso apagar, essa eu posso apagar, essa eu posso apagar e essa eu posso apagar. Então, eu vou ter, com uma gramática aqui equivalente, sem os símbolos não geradores, a seguinte. S leva a CA, A leva a Azinho, B leva... Bom, o B não tem mais ninguém, né? Que as duas produções do B foram eliminadas. Aí eu tenho C leva a Bzinho. Então, essa gramática é equivalente à gramática de cima. Agora, vamos fazer a busca pelos símbolos inalcançáveis. Tá? E a gente vai começar procurando os alcançáveis. Né? Então, símbolos alcançáveis. Vou marcar aqui em azul claro. A gente começa pelo símbolo inicial, que ele é alcançável. Tá? Então, o S com certeza é alcançável. Aí a regra é a seguinte, se eu sei que a cabeça é alcançável, todo mundo do corpo também vai ser. Então, o C e o A vão ser alcançáveis. Aí eu marco toda a ocorrência aqui do C e do A. Bom, eu sei que o A é alcançável, portanto, o Azinho também é alcançável. Eu sei que o C é alcançável, portanto, o Bzinho também é alcançável. Então, nessa gramática, todo mundo é alcançável. Certo? Não dá para você fazer, não precisa eliminar ninguém. Tá? Mas poderia acontecer de você chegar em símbolos inalcançáveis também, dessa forma. Aí você faria do mesmo jeito, né? Você faria a eliminação de todas as produções que tem um símbolo inalcançável, como eu eliminei os não geradores aqui. Bom, agora vamos falar de uma segunda transformação aqui, que é a eliminação de produções vazias. Tá? Que dá para a gente fazer. Elas são, na verdade, quando você tem uma produção do tipo A leva a epsilon, ela é conveniente para a gente poder projetar uma gramática, para você dizer que alguma coisa é opcional, mas na verdade você não está inserindo nenhum símbolo na gramática, então não dá para remover e deixar o processo mais rápido de ser executado, digamos assim, na hora que você estiver implementando. Tá? Então dá para remover, dá para simplificar a gramática desse jeito. A forma normal de Chomsky, né, que tem essas propriedades, uma delas é que não pode ter produção vazia. Tá? Então dá para você fazer na boa, só tem um efeito colateral, é que se você eliminar a produção vazia inicial, né, ou uma produção que é derivável a partir do símbolo inicial, quer dizer, se a sua gramática ela tem essa propriedade, né, quer dizer, você consegue derivar o epsilon a partir do S, e você eliminou todas as produções vazias, você passa a não mais ter esse suporte, quer dizer, a sua gramática não aceita mais a cadeia vazia na linguagem. Tá? É um efeito colateral aí que, na verdade, na maioria das vezes não faz diferença, porque a cadeia vazia é sempre um caso extremo, e na prática você nunca vai ter uma cadeia vazia como membro, né, de uma gramática no final das contas. Talvez até apareça numa lista e tal, mas como símbolo inicial não faz muita diferença. Certo? Então essa é
É efeito colateral aí. Bom, e o processo de você eliminar as produções vazias tem uma estratégia que é você descobrir aquelas variáveis que são anuláveis. Tá? O que é uma variável anulável? Então tem uma variável x, ela tem lá suas produções, né? Se eu concluir que o x é derivável até o epsilon, quer dizer, eu consigo a partir do x produzir uma sequência de derivações que chega no epsilon, então x é anulável, quer dizer que ele pode ser removido de uma forma sentencial. Tá? Então essa que é a base da estratégia aí da eliminação das produções vazias. Tá? Se eu for fazer aqui, representar o algoritmo, seria esse daqui. Ó. Algoritmo. Se A leva a epsilon é uma produção, então é anulável. Certo? E se existe uma produção B leva a C1, C2 até CK, onde todos os CIs são anuláveis, então o B também é anulável. Certo? Obviamente, eu estou trabalhando somente com variáveis, porque nunca um terminal vai poder ser anulável. Né? Certo? E uma vez que você descobrir os símbolos anuláveis, a gente modifica a gramática sem modificar a linguagem, trocando as produções. Tá? Então, qual que é a ideia? Você vai ter uma produção A leva a x1, x2, xk. Você vai criar novas produções que representam todas as combinações possíveis, onde cada x1, x2 até o xk é presente e é ausente. Tá? Então é mais ou menos o seguinte, ó, só para antes de partir, por exemplo. Se tem uma produção B leva a CADA, e eu sei que o A e o D são anuláveis, eu descobri que eles são anuláveis, né? Então, para remover aqueles símbolos, aquelas produções vazias, eu vou produzir 7 novas produções. Primeiro B leva a C, onde os dois A's e o D estão ausentes. B leva a C a D, onde o segundo A está ausente. B leva a C a A, onde o D está ausente. B leva a CDA, que é o primeiro A ausente. B leva a CA, que é o D e segundo A ausentes. B leva a CD, que é os dois A's ausentes. E B leva a CA de novo ali, que é o primeiro A e D ausentes. Tá? Mas é diferente daquele do outro B leva a CA, né? Então, veja que a regra B leva a CA aparece duas vezes. E, na verdade, não preciso colocar as duas, né? Porque elas são iguais. Então, apenas uma delas eu vou colocar na gramática resultante. Certo? Então, na verdade, eu estou colocando todas as combinações possíveis de símbolos anuláveis presentes e ausentes, que representam, na verdade, as possibilidades de substituição válidas para aqueles símbolos. E aí eu não preciso mais ter a substituição daquele símbolo pelo epsilon. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Bom, então nesse exemplo a gente tem que procurar os símbolos anuláveis. Tá? Então vou fazer aqui a busca por quais são os nossos símbolos anuláveis. E é mais ou menos um algoritmo que você vai pintando as variáveis do mesmo jeito que eu fiz nos exemplos anteriores para símbolos inúteis. Tá? Então eu vou marcar e vou pintar os símbolos anuláveis e vou propagando isso para cima. Tá? Eu começo pelas produções x leva vazio. Tá? Então aqui eu tenho duas. Eu tenho o A leva vazio e o B leva vazio. Portanto, eu sei que o A é anulável, porque tem a produção A leva vazio aqui. Tá? Deixa eu apagar aqui de novo. Então, eu sei que o A leva vazio, portanto, o A é anulável. E eu sei que o B leva vazio, portanto, o B é anulável. Então, eu sei que esses dois são anuláveis. E aí eu pinto eles, toda a ocorrência deles na gramática. E aí, sempre que aparecer um corpo de regra completamente pintado, a cabeça também vai ser anulável. Tá? Então, aqui eu tenho que o A e o B é um corpo de regra e ele está inteirinho pintado. Portanto, o S é anulável também. Aqui eu tenho um corpo de regra, mas ele não pode ser anulável. Ele não está inteirinho pintado. Na verdade, nem poderia, porque o Azinho é um terminal e nunca vai poder ser anulável. A mesma coisa aqui. Tá? Portanto, os símbolos anuláveis são o A, o B e o S. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa gramática substituindo toda a ocorrência do A, do B e do S no corpo, multiplicando pelo número de regras que representa todas as combinações possíveis. Então, eu tenho aqui ó, a primeira regra. Ó, S leva a AB. Tá? Onde o A é anulável e o B também é anulável, certo? Então, eu vou fazer uma versão para cada combinação. A primeira versão já está aqui, que é o A e o B presentes. A segunda versão é só o A presente e o B ausente. A terceira versão é só o B presente e o A ausente. Os dois ausentes eu não preciso fazer, que representa justamente o epsilon que eu quero eliminar. Tá? Na segunda regra, a mesma coisa. Ó. Eu tenho aqui o Azinho, Azão, Azão, onde eu tenho a presença de símbolos anuláveis no corpo. Então, eu vou reescrever todas as combinações possíveis. A primeira delas
é o primeiro A ausente. A segunda delas é o segundo A ausente. E a terceira delas é os dois A's ausentes. Tá? E nesse caso vale porque não leva ao vazio. Beleza? Veja que aqui acabou produzindo duas produções iguais. Tá? Então eu posso remover uma delas, que não faz sentido ter duas produções repetidas. Tá? Então só para desenhar vai ficar assim. E na produção de baixo, B eleva Bzinho, Bzão, Bzão, também vai ter a mesma coisa. Certo? Então essa gramática aqui, ela é equivalente à gramática de cima, só que não tem nenhuma produção vazia. Tá? A única diferença é que essa gramática de baixo, o epsilon não mais pertence à linguagem. Então é o efeito colateral que eu tinha falado. Tá? Aqui eu poderia derivar nessa gramática eu poderia derivar o S para AB, onde o A vira epsilon, o B vira epsilon, portanto eu consigo derivar o vazio a partir do S. Aqui não é mais possível. Tá? Então esse é um efeito colateral que eu tenho que lidar. E na prática não tem muito problema, certo? Um outro passo aí para a gente continuar as transformações em direção à forma normal de Chomsky é a eliminação de produções unitárias, que é trocar uma produção que troca uma variável pela outra. Tá? Além de introduzir etapas extras em derivações, né, que pode causar um tempo maior na derivação, você também tem alguma complicação em algumas provas teóricas. Tá? Por isso que a forma normal de Chomsky pede para eliminação, para que sejam eliminadas as produções unitárias. Tá? É importante que só vale produção unitária quando eu tenho x e y não terminais. Tá? Então, variável leva variável, ou não terminal leva não terminal. Se eu tiver a produção do tipo x leva a azinho, né? Isso não é uma produção unitária. Isso pode. Tá? Bom, e o método é simples. Eu vou procurar as produções unitárias, por exemplo, aqui, ó, f leva a i. Eu vou trocar o i por todo o corpo da regra onde o i aparece na cabeça. Certo? Então é bastante simples de fazer. Vou usar aqui, vou mover essa produção um pouco para cá. Vou apagar a ocorrência do i aqui. E vou copiar todo esse corpo para cá. Certo? Ficou aqui uma produção, não tem mais produção unitária no F. Eu vou fazer isso sucessivamente. Aqui embaixo vai acontecer a mesma coisa. Ó. Eu tenho o T vezes F, beleza. Vou mover ele para cá. Eu tenho uma ocorrência do F sozinho aqui. Ó. Então, vou apagar essa ocorrência do F e vou copiar todo o corpo com F na cabeça. E tem que tomar cuidado, porque aqui nesse caso está tudo na mesma linha, né? Mas pode acontecer ele estar em múltiplas linhas. Eu tenho que tomar esse cuidado. Tá? E vou copiar ele para cá. E aqui embaixo é a mesma coisa. Então, tenho o e eleva a t sozinho, né? Então eu vou mover o e mais t para cá. E vou copiar, vou apagar o t que está sozinho aqui no corpo. E vou copiar todo o corpo do t para cá. Então essa gramática é equivalente à outra, que eu tinha começado o exercício, só que ela não tem produções unitárias, certo? Então funciona muito bem, é muito fácil de aplicar. Claro, eu tenho que gastar um pouquinho de lápis aí para escrever, mas funciona muito bem. Só tem um problema. Se eu tiver o caso A leva a B, B leva a C e C leva a A. Quer dizer, eu tenho um ciclo, né, onde o A volta para o começo aqui. Nesse caso, o método não funciona, porque, obviamente, ele vai explodir infinitamente as suas produções. Tá? Então, não vai ter como fazer desse jeito fácil. Por isso, existe uma segunda técnica, tá? Que é de pares de variáveis. Então, ele vai procurar os pares, vai buscar ciclos desse jeito e vai fazer uma substituição de uma forma um pouco mais diferente. Tá? Mas a gente não vai ver aqui na disciplina, né, no vídeo. Tá? Na bibliografia da disciplina, no livro do Hopcroft, tem esse método lá para você consultar. Ou seja, se você estiver transformando uma gramática para CNF e tiver que fazer isso na hora de eliminar as produções unitárias, se tiver um ciclo, não dá para aplicar esse método mais simples, tem que partir para a solução que está lá no livro. Bom, aí vimos 3 simplificações, né, que fazem parte da transformação até a forma normal de Chomsky. A primeira delas, que a gente viu, na verdade a gente viu algumas, né? A gente viu eliminar as produções vazias. Não foi a primeira que a gente viu. Mas uma delas que a gente viu. Eliminar as produções unitárias. E eliminar os símbolos inúteis.
E aqui eu mudei a ordem de apresentação, porque essa é a ordem de simplificação que você deve seguir. Tá? Primeiro, você elimina as produções vazias. Depois, você elimina as produções unitárias. E, por último, você elimina os símbolos inúteis. E aqui também tem uma subordem, tá? Para eliminar os símbolos inúteis. Primeiro, elimina os não geradores. E depois, elimina os não alcançáveis. Tá? Então, seria aqui o 3.1 e aqui o 3.2. Tá? Então, tem que ser essa ordem para você garantir que depois que você terminar elas, não vai ter nenhuma outra simplificação faltando. Porque pode acontecer o seguinte, se você eliminar os símbolos inúteis, primeiro, você elimina aqueles que não são geradores não alcançáveis. Aí você vai lá e elimina as produções vazias, por exemplo. Então, você trocou a ordem, fez primeiro esse, depois esse. O que pode acontecer é que, ao eliminar produções vazias, você introduz um novo símbolo inútil. Pode acontecer isso. Tá? Então, seguindo essa ordem, você garante que não vai sobrar nenhuma simplificação para fazer. Certo? Então, primeiro produções vazias, depois produções unitárias, depois símbolos inúteis, começando pelos não geradores, depois para os não alcançáveis. Certo? E a gente chega na forma normal de Chomsky, que na verdade é essa simplificação, ou seja, uma gramática que não tem símbolo inútil, não tem produção vazia, não tem produção unitária. Certo? E isso garante que todas as minhas produções vão ser assim, ó. A leva a Azinho, ou A leva a alguma coisa que tenha dois ou mais símbolos aqui. Tá? Não pode ter 0, porque não pode ter vazia, e não pode ter 1, porque não tem mais unitária. Tá? Então, já está. Se você aplicar as simplificações que a gente já viu, a sua gramática vai ficar desse jeito. Tá? O que falta para transformar na forma normal de Chomsky é voltar para aquele padrão que é ou A leva a B, C, duas variáveis, ou A leva a Azinho, variável leva a terminal. Certo? Então, você tem que fazer agora uma última transformação para ficar isso daqui. E são duas tarefas, na verdade. Você vai fazer, primeiro, você vai organizar os corpos de comprimento 2 ou mais, que só tem variáveis, e depois desmembrar os corpos de comprimento 3 ou mais em uma cascata de produções, cada uma que só tem duas variáveis. Tá? Então, basta você fazer essas transformações aqui. Beleza? A primeira tarefa, então, é aqueles caras que tem comprimento 2 ou mais, você vai transformar em somente variáveis. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, S leva a X a YY ou a T. Aqui eu tenho corpos de comprimento 2 ou mais, né? Agora eu quero que só tenha variáveis do lado direito aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o meu A aqui por um A maiúsculo e vou criar uma regra A leva a Azinho. Vou trocar esse cara aqui que já tem a regra A leva a Azinho por A grande aqui. Então agora o meu corpo de regra só tem variáveis. E esse é o objetivo da primeira transformação aí para virar na forma normal de Chomsky, tá? O segundo agora é quebrar em cascata de regras, de forma que fique sempre duas variáveis agora, que é o objetivo final aqui da forma normal de Chomsky. Ó. Tá? Então, agora eu tenho 4 variáveis, eu quero que fique duas somente. E é só você criar a cascata de regras. Então, vai ficar assim. Ó. Se eu tenho S leva a X a Y, eu vou fazer assim. Ó, S leva a X, S1. Certo? Ou a S2, onde o S1 vai ser isso daqui. E o S2 vai ser isso daqui. Então é tranquilo, né? Então o S1 vai ficar AYY e o S2 vai ficar AT. E a gente continua com o Azão leva Azinho. Não terminou ainda porque sobrou aqui mais um corpo de regra com 3, né? E deveria ter 2. Então eu vou fazer o quê? Transformar esse cara aqui num S3. Né? Então faço mais uma transformação aqui. Onde vai ficar, bom, aqui mantém, né, XS1, o AS2, aí o S1, que estava com AYY, vai ficar AS3,
o S2 vai manter. Eu coloco o S3, que é o YY. E aí A leva a Azinho. E aí chegamos na forma normal de Chomsky. Tá? Ou seja, todas as regras estão no formato A leva a BC ou A leva a Azinho. Beleza? Essa última da cascata de regras é bastante simples, né? Genericamente falando, seria isso daqui, né? Eu tenho A leva B1, B2, B3, B4, B5. Eu vou pegar esse restinho aqui e chamar de, por exemplo, C. Então vai ficar A leva B1C. E o C vai ser B2. Aí vai ficar o quê? B3, B4, B5, né? Então vou chamar de D. O D fica B3 e ele vira B4, B5. Então é tranquilo você fazer essa transformação aqui. E aí você chega na forma normal de Chomsky. Beleza? Bom, lá nos slides tem alguns exercícios para vocês fazerem. Tá? Então dá para praticar um pouquinho aí com a forma normal de Chomsky para fazer essas transformações aí. Então dá para praticar com a eliminação de símbolos unitários, de produções unitárias, a eliminação de produções vazias e símbolos inúteis. Bom, depois que você fizer os exercícios de transformação na forma normal de Chomsky, volta aqui para a gente fazer então essa revisão final, que é a forma normal de Gray-Bach, que eu não vou cobrir, não vou explicar a conversão, porque é uma conversão complexa. Tá? Existem algumas aplicações teóricas, e essa aplicação teórica, na verdade, tem a ver com provas formais, algum tipo de manipulação aí dos conceitos das linguagens livres de contexto. Tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes dessa conversão, porque ela é complexa e não é tão prática como a forma normal de Chomsky. Mas só para explicar, o que é a forma normal de Gray-Bach? Todas as produções estão no formato cabeça, quer dizer, variável leva a terminal como o primeiro elemento, e aí uma cadeia com 0 ou mais variáveis. Certo? Então é uma transformação, uma substituição onde você insere somente um terminal por vez. E sempre um terminal por vez. A propriedade teórica mais interessante desse formato, dessa forma normal, é que cada etapa da derivação produz exatamente um único terminal. Ou seja, se eu tiver uma cadeia com n, comprimento n, eu vou ter n derivações e vou chegar nessa cadeia. Tá? Então tem um paralelismo aí entre o número de derivações e o número de elementos da cadeia. Tá? Mas como eu falei, a gente não vai falar do assunto, não vou entrar no algoritmo que transforma na forma normal de Gray-Bach. Bom, nesta aula falamos aí sobre conceitos da forma normal de Chomsky e da forma normal de Gray-Bach. Eu mostrei o algoritmo da forma normal de Chomsky, quer dizer, como que você converte qualquer gramática para a forma normal de Chomsky. E esse algoritmo é interessante porque tem algumas propriedades práticas, que é você eliminar símbolos inúteis, eliminar produções vazias e eliminar produções unitárias. Aqui pode ter uma vantagem prática aí. Além disso, tem a vantagem teórica, né? Tem o objetivo teórico das formas normais, que é ajudar em provas formais e manipulação das linguagens livres de contexto. Sugiro que você estude como uma forma de você solidificar o seu conhecimento em linguagens livres de contexto. É legal você manipular gramática para você entender o que pode e o que não pode fazer. Então, isso fica como conhecimento interessante aí para trabalhar com linguagens.